Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E já fazia aí 7 meses, desde fevereiro, que essas obras iriam sair, não ia sair, ia demorar, ia ser ano que vem. Mas, graças a Deus, chegou os lançamentos da editora Carisma, né? Eu falo aqui o nome da editora, mas eu não estou ganhando nada para isso. Raramente eu falo o nome da editora, né? Mas praticamente fui obrigado aqui a falar, porque todo mundo sabe que é da Carisma esse comentário, né? É a série do Novo Testamento, a série de comentários Carisma, o comentário expositivo do Novo Testamento da Carisma. Todos serão comentados pelo grande erudito Grant R. Osborne. Grant R. Osborne, ele tem várias obras publicadas, inclusive o comentário exegético do Apocalipse, daquela série que a Vida Nova está trazendo, né? É dele. Comentário exegético do Apocalipse é dele. Por quê? Ele faleceu em 2018. Ele já faleceu faz 4 anos, mas foi um dos grandes exegetas contemporâneos no Novo Testamento. Então, um grande comentarista, professor de Novo Testamento, doutor em Novo Testamento, doutor em grego, tá? Deu aula de hermenêutica por muitos anos, de exegese por muitos anos, de Novo Testamento por muitos anos. Então, é um autor muito respeitado. E aí aqui há um detalhe, queridos. Há um detalhe. Ele era arminiano. Claro que ele era equilibrado, né? Equilibrado. Mas ele era arminiano. E esse comentário da carta aos Romanos praticamente é um comentário arminiano. Então, para você que queria um comentário de Romanos arminiano, ou um comentário do Novo Testamento arminiano, você tem a opção aqui de um grande comentário, um comentário expositivo do Novo Testamento. Então, lançaram 3, né? A Carisma lançou 3, que foi esse aqui, de Romanos, o de Hebreus e também o de Atos dos Apóstolos. Depois eu estarei fazendo o de Hebreus e o de Atos para vocês. Mas eu escolhi a carta aos Romanos porque é a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Todos os livros, quem conhece a Carisma sabe o capricho que eles têm. Capricho. A capa dura, tá? A capa dura. Vocês estão vendo aqui, ó. As folhas amareladas, tá? E não é barata, porque aumentou mais de 40% tanto o papel da capa como os papéis que fazem as folhas, né? Então, aumentou muito, mas muito mesmo. Essa série é em inglês original, do Grant R. Osborne. Você pode verificar aqui, ó. Você pode verificar aqui. Aqui, ó, a série em inglês. Grant R. Osborne. Roman, verse by verse. Romanos, versículo por versículo. E esta edição foi licenciada pela Lexan Press, a editora que o Osborne lançou na época, toda a série do Novo Testamento, de Mateus Apocalipse, e a Carisma, ela, devido a contratos, conversas, conseguiu direitos, né, os direitos autorais para lançar essa obra. Então nós teremos todo o Novo Testamento comentado, o melhor traduzido, né, o Novo Testamento traduzido pela editora Carisma, do Grant R. Osborne, tá certo? Então aqui nós temos que parabenizar a Carisma por essa editora. Ou melhor, parabenizar a Carisma por essa obra, por essa publicação, ok? E voltando aqui, mostrar para vocês, queridos, a quantidade de páginas, tá? Olha aqui, ó. Nós temos praticamente 600 páginas. Essa obra
possui 600 páginas, tá? São 600 páginas do comentário expositivo, versículo por versículo. Então, voltando a falar aqui, capa dura, olha só que capa linda, maravilhosa. Aqui você tem Jesus indo assunto aos céus, ó, na sua ascensão, e aqui embaixo os discípulos, né? Os apóstolos. Capa maravilhosa, né? Capa dura e folhas amareladas. Aqui você tem no prefácio alguns eruditos, né? Como Thomas Schreiner, falando da obra, Agite Fernando, Daniel Zacarias. Esse vídeo é o primeiro vídeo, tá? É o vídeo mais de apresentação, enfim. Depois estarei fazendo o segundo vídeo, dando mais detalhes para vocês. Você tem esses prefaciados aí por 3 grandes eruditos, principalmente o mais conhecido é o Thomas Schreiner, que é especialista nas cartas de Paulo, tem a famosa obra dele, a Teologia do Apóstolo Paulo, tá? Excelente. Ele é calvinista, tá? Ele é calvinista e também aliancista, o Thomas Schreiner. Já o Grant R. Osborne, ele é arminiano, ou era, né? Que ele já faleceu, era arminiano e pré-milenista histórico. E todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Ele cria que a igreja ia passar a grande tribulação e Cristo voltaria após a grande tribulação, arrebataria a igreja, o encontra nos ares e voltaria com a igreja para estabelecer o milênio. Isso aqui é só um básico do básico do básico do pré-milenismo histórico, né? Então, você tem em mãos aí o comentário da Carta aos Romanos, que é totalmente arminiano, escrito, né, e comentado por um dos grandes eruditos, um dos grandes exegetas contemporâneos que nos deixou em 2018, mas as suas obras falarão para sempre, né? E nós temos que louvar a Deus pela vida desse grande erudito, desse grande homem de Deus que foi Grant R. Osborne. Você tem aqui o prefácio da série, e depois você tem uma introdução da Carta aos Romanos, que começa na página 33, tá? A introdução, e vem até a página 50. Então, nesse primeiro vídeo, eu estarei mostrando para vocês a introdução. E no segundo vídeo, e também, quem sabe, o terceiro vídeo, estarei mostrando os capítulos, como ele trabalha, tá? Como que é a sua exposição, e assim sucessivamente. Então, a introdução, nós temos aí 17 páginas, né? 17 páginas de introdução, que vai da página 33 à página 50. E mais uma vez aqui reiterando, todas as páginas são amareladas. Então, para ler é uma maravilha, né? Não dói os olhos, a vista, é maravilhoso. A Carisma sempre arrebentando. E aqui você tem o sumário. Depois da introdução, você tem um sumário, como todos os comentários, né? Por que focar muito no sumário? Porque todos os comentários são parecidos, né? No sumário, mostrando as divisões do capítulo, os temas principal, os subtemas, os tópicos, subtópicos e por aí vai. Então você tem aqui todo o sumário, tá? É gigantesco o sumário. Gigantesco, tá? Você tem as subdivisões do capítulo e você tem aqui as perícopes, né? Melhor, você tem a perícope e as subdivisões, que como é o comentário expositivo, então ele vai dividindo ali a perícope em subdivisões. Você tem o capítulo 1, você tem o capítulo 2, depois você tem o capítulo 3, e por aí vai. Todo o sumário, não vou focar no sumário porque todos os comentários tem essas divisões, né? As divisões, as subdivisões e os temas que eles dão à exposição, né? E os comentários, versículo a versículo. Ele comenta versículo por versículo de maneira expositiva,
tá? Então, para mim, eu amo, porque eu só prego expositivamente, né? Então, você tem aqui, ó, todos os capítulos e suas subdivisões. Aqui é o último capítulo, tá? No final, você tem a bibliografia e o glossário, tá? A bibliografia e o glossário. Então, vamos lá rapidamente para a bibliografia. Aqui você tem, ó, a bibliografia. Não é muito extensa, né? Pensei que seria extensa a bibliografia. Aí você tem aqui, ó, as obras que ele consultou para trazer esse comentário, né? Aqui. Não tem nenhuma obra em português. A maioria dos comentários da Carta aos Romanos, como o comentário do Thomas Schreiner, da Baker, Exegetical Commentary, um dos grandes comentários de Romanos, que foi lançado em 98. Você também tem John Stott, da Carta aos Romanos, que eu tenho aqui, daquela série A Bíblia Fala Hoje, né? Maravilhoso. John Murray, que eu também tenho aqui, o comentário da Carta aos Romanos. Você tem Leon Morris também, Douglas Moore, que é considerado o maior comentário, o melhor comentário de Romanos do mundo, pelos eruditos. Foi lançado em 96, o primeiro, e o segundo, se eu não me engano, uma nova revisão, né? O novo comentário, mais ampliado, se não me engano, não sei se foi 2000, 2001, que ele lançou. E a Vida Nova vai trazer esse comentário ano que vem, né? Comentário aí do Douglas Moore, fazendo parte da série, o comentário exegético do Novo Testamento, né? Aí você tem também o Fistmeyer, enfim, grandes comentaristas aqui, os grandes comentários da Carta aos Romanos que o F.F. Bruce usou para trazer, usou como fonte para comentar a Carta aos Romanos, né? Comentário expositivo da Carta aos Romanos. Aqui você tem o glossário, um rápido glossário das palavras, como quiasma, amanuense, cristológica, escatológica, escatom, helenismo, enfim. Você não tem muitas palavras. Aqui, ó, inclusio, lex talione, a lei de retaliação, parúzia, septuaginta, shekinah, enfim, com as palavras aqui no glossário, né? Para aqueles que não sabem. Então, esse comentário também, queridos, vamos aqui para o prefácio da série, não é para eruditos, tá? Para gente que é um comentário rebuscado, exegético, pesado, não. Esse comentário é para atender a todos, principalmente aqueles que têm dificuldade, tá? Que não tem um bom conhecimento teológico, para aqueles que querem pregar na sua igreja, tá? E querem um comentário mais facilitado, né? Com a linguagem acessível, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, expositivo. Então foi pensando nesse público, aqueles que não têm muitas oportunidades de ter obras maravilhosas, que o Osborne ele escreveu essa série no Novo Testamento, tá? E aqui ele fala, o prefácio à série, tá? Qual o objetivo dele nessa série de comentários no Novo Testamento? Olha só, consigo ver 3 usos principais para essa série. O primeiro é a leitura devocional das Escrituras. O segundo, estudos bíblicos na igreja, tá? Para dar estudo. E o terceiro é essa série de comentários que ele escreveu são ou servem para auxílios ao sermão. Auxílios ao sermão. Ok? Depois você tem aqui a introdução à Carta aos Romanos. Como todos nós conhecemos, né? Ele vai começar assim, ó. Toda introdução, você tem aí a data, onde foi escrito, enfim, como qualquer comentário vai trazer, né? Qualquer comentário que você trazer, que você tem aí da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem a introdução aos livros. E aqui ele começa assim, ó. Quando chegarmos no céu,
suspeito que aprenderemos que a seguinte suposição estava exatamente correta. Porque é um consenso, nos estudiosos, há o consenso na academia que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos no ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Isso é um consenso já. E ele fala aqui, ó, o apóstolo Paulo escreveu o maior livro já escrito na história humana, sua carta à igreja de Roma, onde ele apresenta sua teologia. Os estudos de Martinho Lutero em Romanos serviram de combustível para a reforma. Tá? E desde então, muitos comentários de Romanos destacaram-se como obras de referência ao longo do tempo, como o comentário de João Calvino, você tem também o comentário de Lutero, né, de Romanos, e outros comentários modernos, né, do século passado, como o comentário do C.E. Cranfield, que é em 2 volumes, né, que foi lançado em 75, que é referência, e o comentário de Douglas Moore, que é considerado também dos melhores do mundo. Outros falam que é o melhor comentário de Romanos que nós temos hoje, né, lançado em 96, que a Vida Nova vai trazer ano que vem, vai lançando ano que vem, na série de comentários exegéticos. Cada um provocou um impacto profundo na reflexão teológica e na compreensão geral das Escrituras. Aí ele vai trabalhando aqui a introdução da carta, né? Depois ele vai trabalhar o autor e a data. A autoria paulina é universal, não há nenhuma reivindicação que não foi Paulo que escreveu, e todos que levantaram essa tese não teve como sustentá-la, porque de fato foi Paulo que escreveu. Isso aí é sine qua non, é ponto pacífico. A data, o ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, tá? Ele trabalha isso aqui, ó, autor e data, né? Fala da ideia do amanuense, que foi Técio, tá lá em Romanos 16, 22, porque Paulo ele tinha um problema de visão, tá? Conforme em Gálatas capítulo 4, versículo 15, e o capítulo 6, versículo 11. Inclusive, na minha exposição que eu fiz de Gálatas, eu preciso retomar de novo, né? Tanto a exposição de Gálatas como a exposição de Eclesiastes. Terminei o capítulo 4 de Gálatas, mas na exposição que eu fiz, o capítulo 4, uma das exposições, eu falei sobre a doença de Paulo, tá? A doença de Paulo, que ele tinha um problema sério na visão. Por isso que ele usava o amanuense, né? Ele ditou e Técio escreveu. Então aqui depois você tem destinatários, a igreja de Roma, o que levou Paulo a escrever essa carta, propósito. Qual era o propósito de Paulo escrever? Todos nós sabemos que Paulo queria fazer a sua 4ª viagem missionária. E ele apresentou o seu evangelho para a igreja de Roma, porque ele não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha ido a Roma ainda, e ele conhecia várias pessoas lá da igreja de Roma. Tanto o capítulo 16 tem lá uma lista enorme de 28 pessoas, né? Ele mandando saudações, sauda fulano, cicrano, beltrano, né? Paulo manda um alô, manda aquele abraço para todos eles e apresenta o seu evangelho. Olha, eu prego isso aqui, eu creio nisso aqui, essa é a minha mensagem, que Deus me revelou, que ele recebeu o seu evangelho por revelação, conforme em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então ele apresenta o seu evangelho e, chegando em Roma, ele queria que a igreja bancasse ele financeiramente para ele ser enviado para a sua 4ª viagem missionária lá para a Espanha, pregar o evangelho. Então está aqui o propósito, né, da carta. Depois você tem o gênero, que é tanto uma carta como um tratado teológico. É tanto tratado como uma carta, ou vice-versa. Ele fala isso aqui, o gênero literário, né? Depois você tem a unidade e integridade da carta aos Romanos, tá? E ele coloca aqui, ó, que praticamente todos os estudiosos concordam que Romanos é um todo unido. Apesar de alguns terem duvidado da integridade de seções individuais, em Roma, no capítulo 1,
versículo 7, tá? E a vocês que estão em Roma, capítulo 1, versículo 15, não constam em alguns manuscritos, mas estão intactos na sua vasta maioria. Provavelmente essas frases foram removidas de alguns para que Romanos se tornasse uma carta geral para a igreja como um todo. Alguns acreditam que o capítulo 15 e 16, ou apenas 16, que é aquela lista, né, de nomes, foram acrescentados posteriormente. Aí ele explica, né, essa razão, mas não tem nenhuma base para isso, porque os argumentos são fortes para falar que o capítulo 16 fazia parte, né, fazia parte do texto original de Paulo. Apesar que naquela época não existia capítulo nem versículo, isso veio muitos anos depois, mas a lista de nomes fazia parte da carta aos Romanos que Paulo escreveu, né? Paulo escreveu muitos nomes ali. Paulo conhecia, inclusive Priscila e Áquila, enfim, Febe, que levou a carta. Maravilhoso, né? Acabando aqui esse esboço, né? A introdução, você tem um esboço detalhado, tá? Detalhado, bem detalhado, mais uma vez, da carta aos Romanos. Aqui você tem as subdivisões, vocês estão vendo aqui, ó, como é o comentário expositivo, então ele trabalha versículo por versículo e as subdivisões. As subdivisões. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, ó, detalhado o sumário. Depois do esboço, ele vai falar da teologia da carta, qual é a teologia, ou qual as teologias, né, da carta de Paulo aos Romanos. São vários temas, né? Mas o tema principal da carta, que é a cereja do bolo da carta, é a justificação pela fé. Tá? Ele fala aqui, ó, apesar de não ser uma teologia sistemática, Romanos tem uma grande quantidade de ensinos teológicos. Contém uma apresentação mais profunda da doutrina da salvação do que qualquer outro livro da Bíblia. Isso acontece porque Paulo tem dois objetivos interdependentes. Primeiro, tratar certos assuntos da igreja de Roma e apresentar seu evangelho para convencê-los de sua ortodoxia. Tem sido comum entre os protestantes, desde Lutero, pensar que o tema central de Romanos é a justificação pela fé. Todavia, essa visão tem sofrido pesquisa minuciosa e os estudiosos agora comumente entendem que está centrada no trecho do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 25. E subenfatizam outros temas, não só a justificação, ao longo da carta. Renovada atenção à discussão de Paulo de uma vida cheia do Espírito, nos capítulos 5 a 8, eleição, nos capítulos 9 a 11, ética e o caminhar cristão, nos capítulos 12 a 13, ou a unidade de judeus e gentios, nos capítulos 14 e 15. Forçou um repensar nos velhos axiomas. Todos esses temas, pecado e salvação, justificação, o Espírito, a eleição, a igreja, a unidade, são componentes centrais do livro, mas não temas unificados. O mais próximo de um tema unificado seria o Evangelho em todos seus diversos elementos, mas pessoalmente não estou certo, diz ele, né, de que o propósito de Paulo era o de atrair tudo ao redor, uma única ideia. Isso serviria a um tratado, não uma carta. É melhor ver o Evangelho como tema primário, mas as necessidades da Igreja de Roma também são abordadas. Outra coisa que ele trata também, a doutrina de Deus, a teontologia. Paulo vai tratar na carta aos Romanos. Depois, a doutrina de Cristo, a cristologia, Paulo vai tratar na carta aos Romanos, porque é Cristo que justifica. É ele que, Deus o Pai, lançou os pecados da humanidade sobre os ombros de Cristo, e Cristo lançou sobre aqueles que creem e se arrependem ou se arrependeram dos seus pecados a sua justiça, os declarando justos. Nós temos aí justiça imputada, justiça acreditada, tá? Que Cristo depositou na nossa conta, nos declarando justos. Nós não estamos mais sob a ótica da ira de Deus, porque Cristo, pelos seus méritos, nos justificou.
Ele trabalha isso aqui também. Depois, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, você vê na carta aos Romanos, então você vê a trindade, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A eleição do crente, dos temas que Paulo vai tratar, é da eleição e predestinação. Tá? Romanos 9 a 11. E outro... Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Que eu li aqui um tema. Eu vou ler para vocês também. Cadê? Ó, a eleição do crente. Em Romanos 9 a 11, capítulo 9 a 11, sobre Israel, né? Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. E Romanos 11, eleição. Paulo responde à pergunta: as promessas do pacto de Deus com Israel falharam? Porque quando Paulo chegasse lá em Roma, ele ia ser indagado pelos judeus. Espera aí, Paulo. Tudo é o gentio, faz parte da aliança. Você falou, Paulo fala no capítulo 2, versículos 25 a 29, que a circuncisão agora é espiritual, é no coração, não é mais física, não é mais externa, não é mais num órgão sexual masculino. Que história é essa? Então Paulo tinha que explicar. Então ele já explica aqui em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, tá? O papel de Israel em relação à salvação, como vai ficar, ou fica a situação de Israel, né? Os judeus que creem, beleza, ou creem em Jesus, fazem parte da igreja. E os incrédulos, que foi a maioria? Deus rejeitou seu povo, Paulo? E Paulo vai explicar isso, principalmente em Romanos 11, né? Romanos 11. Então aqui, ó. Paulo responde à pergunta: as promessas do pacto de Deus com Israel falharam? E Deus por isso é injusto? A resposta de Paulo é tripla. Primeiro, Deus é soberano e tem o direito de eleger ou rejeitar quem quiser, e sua escolha soberana é sempre justa, que é o capítulo 9, dos versículos 6 a 29. Segundo, Israel que escolheu rejeitar Deus, trazendo o julgamento de Deus sobre sua cabeça. Segundo, Israel que escolheu rejeitar Deus, trazendo o julgamento de Deus sobre sua cabeça. Terceiro, Deus não rejeitou o povo do seu pacto, pois sua eleição incluía um remanescente, os judeus que creem. Deus escolheu eleger o novo Israel para a salvação antes do mundo ser criado, e a escolha é inteiramente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, sua presciência tem um papel importante. Teólogos debatem intensamente a interação entre a escolha de Deus e sua presciência, eleição e predestinação, né? Mas não existe uma resposta final. Minha visão, aqui é a visão pessoal dele, minha visão é que o Espírito convence todo ser humano do pecado e lhe dá a oportunidade de tomar uma decisão de fé. Ele não cria na dupla predestinação que os calvinistas ensinam. Ele não cria nisso. A visão dele era mais arminiana. Deus sabe essa decisão e ela tem um papel em sua escolha divina para os eleger para si. Outra visão, uma interpretação igualmente viável do texto é que a graça é irresistível. Aqueles que Deus escolheu são inundados por sua graça e misericórdia e se ajoelham diante do amor de Deus para escolhê-los para a salvação. É a visão calvinista. É difícil decidir, diz Osborne, se a decisão de fé é uma escolha humana possibilitada pelo Espírito ou se é um trabalho inteiramente de Deus no eleito. Aquela velha questão, né? Do sinergismo e monergismo. Aquela velha questão. Discutirei isso ao comentar o trecho do capítulo 8, versículo 28, e no final do capítulo 10. E os leitores terão que decidir por conta própria. Os leitores desse comentário terão que decidir por conta própria. Então ele vai colocar na mesa a visão. Tá? E você que vai ler o comentário, esse comentário vai decidir por conta própria. Ele não quer forçar você a nada. Então você vê que maravilhoso, né? Exegeta ele era. Depois você tem aqui o tema, o caminhar cristão, que Paulo vai ensinar também na carta. Aí aqui conclui a introdução e nós temos
o capítulo 1, do 1 ao 17, onde Paulo apresenta a si mesmo e o seu evangelho. Mas esse aqui eu vou fazer um outro vídeo, tá? Esse foi só para apresentar essa obra. Depois eu vou apresentar para você aqui o capítulo 1, e se der outros capítulos, tá? Mostrando para você como ele comenta, como é as subdivisões, como ele trabalha, uma linguagem fácil, acessível para você, pregador, para você, pastor, para você que dá estudo bíblico, para você que quer elaborar sermões ou pregar de maneira expositiva na sua igreja. Esse comentário é maravilhoso. Mais um, né? Mais um comentário de Romanos dessa série que a Carisma nos trouxe. Então é um comentário que vai durar muito, se você cuidar, né? Que é capa dura e folhas amareladas. Comentário expositivo, Novo Testamento, Grant R. Osborne, carta aos Romanos. E se você gostou do primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.